República, mesmo quando tem uma opinião diferente do Sr. Presidente da República. Está de acordo com o PSD quando o PSD diz que esta pausa ou este tempo que o Presidente levou até tomar uma decisão foi um tempo de instabilidade política? Olha, em matéria de tempos para tomar decisões, acho que o PSD e o Sr. Presidente da República não podem apontar críticas um ao outro. Quem tem criado um enorme clima de instabilidade no país é o PSD. Há 4 meses que o país está parado, que o governo não funciona, tudo porque o PSD não resolve os seus problemas. O PSD que resolva os seus problemas e que deixe os portugueses trabalharem. Considerou também que o Presidente da República estava a assumir-se mais uma vez como um líder da oposição? O que é que você sobre isso? O Sr. Presidente da República ter feito a vontade ao PSD em matéria de dissolução é caso para dizer que o PSD é pobre e mal agradecido. As reações da oposição à decisão tomada hoje pelo Presidente de não dissolver a Assembleia da República. Na segunda parte deste jornal, ouço a Sousa Sintra dizer que o caso Balakov está ultrapassado. Até já. Há leis em Faro e em Castelo Branco que não se aplicam em Lisboa ou no Porto. Os governadores civis fizeram regulamentos de polícia que muito bem entenderam, mesmo violando a Constituição. O Parlamento não foi tido nem achado. Os deputados da oposição deitam as mãos à cabeça e o próprio PSD reconhece que houve exageros. Não perca a reportagem amanhã no Jornal da Noite. Tome nota, a informação aos fins de semana vai mudar. Margarida Amarante aos sábados, Miguel Sousa Tavares aos domingos. As grandes entrevistas, os grandes debates. Você verá tudo o que acontece aos fins de semana, com Margarida Amarante e Miguel Sousa Tavares. Tome nota, aqui na SIC vai passar a saber tudo. A informação aos fins de semana vai mesmo mudar. O governo português disse continuar empenhado em cumprir o calendário para a adoção da moeda única europeia, apesar da desvalorização sofrida pelo escudo na última madrugada. A moeda portuguesa foi arrastada pela peseta, que estava a ser fortemente pressionada pelos mercados. A decisão de realinhar as duas moedas ibéricas foi tomada pelo Comitê Monetário da União Europeia, depois de uma reunião que durou quase toda a noite passada. Ainda antes da abertura dos mercados, o Banco de Portugal convocou os jornalistas para explicar as alterações. Há várias semanas que a moeda espanhola vinha a cair nos mercados internacionais. Foi o resultado da instabilidade política que se vive em Espanha. Nos últimos dias, a peseta aproximou-se perigosamente do limite de variação dentro do sistema monetário europeu. Ontem, os espanhóis não tiveram outro remédio senão pedir um realinhamento da sua moeda. Portugal acabou por ir atrás. A posição de Portugal foi muito clara de que não tinha sequer pensado na necessidade de um realinhamento. Claramente nós estávamos a um terço da banda, portanto a questão não se punha, mas, dados os argumentos que foram invocados genericamente, então nesse caso nós íamos recentrar na banda. Foi basicamente isso a nossa posição. O ajustamento da paridade central no SME foi de 7% para a peseta e de 3,5% para o escudo. O que se pretendeu foi posicionar o escudo face ao conjunto das moedas resultantes desse realinhamento e tendo em conta não apenas o sistema monetário europeu, mas também outras moedas importantes fora do sistema, como seja, por exemplo, o caso do dólar. Este realinhamento do escudo pode provocar um aumento da inflação, mas só depois se verá. O impacto em termos de inflação, pura e simplesmente mecânico deste realinhamento, não é patente. Tudo dependerá agora de qual é que vai ser a evolução efetiva em termos de mercado dessas mesmas cotações. Mais um percalço no caminho para a construção da moeda única europeia. O Supremo Tribunal Britânico aprovou esta noite a compra do banco Barings pelo grupo holandês ING, uma compra que vai salvar o Barings da falência. O Barings estava sob administração judicial depois dos negócios ruinosos do seu corretor em Singapura, Nick Leeson. Leeson continua preso na Alemanha. É nesta prisão que está Nick Leeson, o corretor que quase provocava a falência do Barings. Foi apanhado na última quarta-feira no aeroporto de Frankfurt e pode ficar na prisão alguns meses enquanto as autoridades germânicas não decidem sobre o pedido de extradição para Singapura. Leeson tinha desaparecido na semana anterior, mas quando já estava na Malásia enviou um fax
para os seus colegas na delegação do Barings em Singapura, pedindo admissão e dizendo que estava à beira de um ataque de nervos. O Barings é que já está salvo. O banco holandês ING chegou ontem à noite a um acordo para comprar o banco inglês. Rather complicated transaction, but you will know the details in a few. But it concluded that ING pays the bank. It is now ING has taken over the bank. Yes, the activities of the bank. Yes. As contas do Barings é que estão a piorar. As perdas já ultrapassam os 220 milhões de contos. O prazo final dos negócios feitos por Leeson em Singapura só termina esta semana e quanto mais a bolsa de Tóquio cair, maiores serão os prejuízos do Barings. Guerra das pescas na Terra Nova sobe de tom. O ministro canadiano das pescas disse hoje que a atividade dos pesqueiros portugueses nos grandes bancos da Terra Nova vai parar de uma maneira ou de outra. O ministro de Ottawa reagia à decisão tomada horas antes pela União Europeia, que rejeitou a moratória declarada unilateralmente pelo Canadá. Nos termos do ultimato canadiano, os pesqueiros portugueses e espanhóis têm até amanhã para abandonarem a zona. Caso contrário, serão apresados. Esta tarde a questão foi discutida no Conselho de Ministros de Assuntos Gerais da União Europeia, a pedido de Espanha e de Portugal. O Canadá pediu uma moratória de 2 meses para negociar com a União o acesso àquelas águas. Até lá, a atividade pesqueira deve cessar. Os 15 consideram a ameaça ilegal porque a área em causa fica fora do limite das 200 milhas da zona económica canadiana. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso, falou de violação grosseira do direito internacional e do normal relacionamento entre os Estados e admitiu mesmo rever as relações com o Canadá, o país que todos os anos recebe milhares de imigrantes portugueses. A SIC contactou há momentos com um dos pesqueiros portugueses atualmente na Terra Nova. O comandante do Santa Cristina disse que os 10 navios portugueses na zona aguardam instruções das companhias armadoras e das autoridades portuguesas. Se não chegarem dentro de 24 horas, os pesqueiros abandonam a área por temerem represálias canadianas. Nós encontramos-nos a aguardar instruções concretas sobre a maneira mais acertada de atuar. No entanto, devido à ameaça da utilização da força por parte dos canadianos, nós iremos abandonar a área temporariamente. Os navios espanhóis que estão aí nessa região também já começaram a abandonar. Sim, alguns que iniciaram o regresso à Espanha, outros estão a tomar a mesma posição, a abandonar a área temporariamente até a situação estar melhor esclarecida. Teme que o barco seja apresado ou teme mesmo o uso da força? Corre que irão sair navios de guerra canadianos e que eles poderão eventualmente utilizar a força e aprisionar navios que se encontram aqui em pesca. Quando é que os navios portugueses vão deixar a região nova? E a curto prazo iremos abandonar as águas temporariamente até que a situação se clarifique de uma vez por todas. A curto prazo quer dizer quanto tempo? Um dia, possivelmente nas próximas 24 horas poderemos abandonar as águas. Manuel Damasio tinha prometido, agora a Liga de Clubes cumpriu. À falta de acordo entre as associações e a Liga, os clubes vão reter as receitas que enviam para a Federação. Valentim Loureiro e Sousa Sintra já disseram que vão aderir ao boicote, mas o Futebol Clube do Porto ainda não se comprometeu. Em último caso, será a FIFA a resolver o problema. Conforme tinha ficado decidido na Assembleia Geral da Liga dos Clubes, se não houvesse a possibilidade de fazer diálogo, e é com bastante tristeza que eu digo que isso não aconteceu, eu tive que cumprir com aquilo que estava mandatado e pedi para ser feita hoje uma circular para todos os clubes, a fim desses clubes congelarem as receitas enviadas às associações. Já tem alguma indicação de como é que os principais clubes da primeira divisão vão reagir, nomeadamente aqueles que se espera a oposição a essa medida? Olha, não tenho, mas estou desejoso de observar isso. Isto depende exclusivamente da Federação, das associações e da FIFA. Vamos ficar a aguardar o que é que vai passar. Então digamos que a sua esperança é na FIFA, na intervenção da FIFA? A minha esperança sempre foi que as associações chegassem a um acordo. Não foi possível. Agora, isso quer-me parecer que não é possível, o assunto já é capaz de nos ultrapassar e vamos ficar a aguardar que entidades superiores possam resolver alguma coisa. Sousa Sintra garante que o caso do Balakov está ultrapassado. O búlgaro tinha dito no sábado que não poderia continuar no Sporting sob o comando técnico de Carlos Queiroz. Sousa Sintra afirmou esta noite que o jogador já lhe pediu desculpa. Agora
falta saber o que pensa Queiroz. O presidente do Sporting já discutiu o assunto com o treinador, mas não revelou a sua posição. Com o Balakov, hoje, de facto, falei com ele e na reunião que tive com ele pedi desculpa do sucedido. Foi um momento infeliz, naturalmente, da carreira de um profissional de futebol, mas, enfim, já faz parte do passado e, portanto, independentemente da sua penalização, porque não se pode admitir aquela indisciplina, e eu entendo que num clube deve haver disciplina, deve haver rigor. Eu penso que neste caso concreto a multa será o mais importante. Não obstante, a parte de jogar ou não jogar, isso compete ao treinador. O treinador é que deve saber quando deve pôr a jogar ou não e o que deve fazer. E aí eu não me vou meter, nunca me meti na área do treinador, no trabalho do treinador, nem me vou meter agora. Tony, Kostadinov e Iachini regressaram a Portugal, mas só por um dia, para participarem na festa em que o jornal Record premiou os melhores atletas de 94. Ouro, prata e bronze, 3 goleadores estrangeiros para receberem os troféus de melhores marcadores do campeonato português. Rashid Iachini ganhou a bota de ouro com a camisola do Setúbal e com a ajuda divina. Minha vida é sempre graças a Deus. Bom, as coisas é importante para a minha vida. Sou sempre graças a Deus para ele. Gostava de voltar a jogar no futebol português? Sim, gostar muito, porque o campeonato português também é muito importante na Europa. Para mim, tenho respeito por muito o campeonato português. João Pinto fez a dobradinha, melhor jogador do ano e prémio regularidade do jornal Record. Recebo sempre um prémio com grande alegria, ainda mais um prémio de um jornal tão prestigiado como é o Record. Sá Pinto, revelação da época futebolística, começou no Salgueiros, agora está em Alvalade. Tony voltou a Lisboa para receber o troféu de melhor treinador. Este prémio, no fundo, tem um significado muito especial, é talvez aquele que vou recordar com mais carinho. Uma espécie de vingança para si? Não há vinganças no futebol. O futebol penso que não é feito de vinganças, é de paixão, de amor também, porque é tudo aquilo que procurei e procuro fazer ao longo de todos estes anos que servi aquele clube como jogador e como treinador, foi feito com amor e paixão. O ex-técnico do Benfica recebeu também a maior ovação da noite. Valentim Loureiro foi o dirigente do ano e o árbitro Jorge Coroado ganhou o apito de ouro. Tímida e discreta, Manuela Machado, vice-campeã do mundo da maratona, leva para casa o prémio que consagra a atleta do ano. O velejador Rui Coelho foi revelação nas modalidades. Notícias na SIC à 1 da tarde com Paulo Nogueira no Primeiro Jornal. Boa noite.